pessoal, sou eu, professora Renata Bassani, e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a genética, né? Desde as primeiras leis de Mendel, ali os conceitos genéticos, resolução de exercício, com um enfoque um pouco maior em genética sexual e genética do sangue. São aqueles assuntos bem recorrentes nas provas do Enem e também nas provas de diversos vestibulares. Vamos dar uma olhada nos conceitos e na resolução de problemas que envolvem cruzamentos genéticos. Então, vem comigo. Bom, pessoal, vamos então dar uma olhadinha nos conceitos de genética e resolver alguns exercícios mais relevantes para a prova. Uma das coisas que mais geram dúvidas e deixam o aluno inseguro ali são conceitos da genética como cromossomos homólogos e genes alelos. Para início de conversa, a gente precisa entender que genes, eles estão presentes no cromossomo, né? Então, segmentos de cromossomos representam genes. E nós vamos chamar esses genes de genes alelos, quando eles ocupam exatamente a mesma posição, o mesmo local, isso é, o mesmo locus, no par de cromossomos homólogos. Olha aí na imagem. No primeiro momento, nós temos um par de homólogos. O par de homólogos é aquele onde um cromossomo é de origem materna e o outro de origem paterna. E aí a gente tem em destaque genes ali que determinam a cor da pelagem. Então, observem que no cromossomo de origem materna, eu tenho um alelo, um gene dominante, azão, que determina a pelagem preta. E no homólogo paterno, eu tenho um alelo azinho, que determina a pelagem branca. Logo, eu tenho um genótipo azão, azinho, né? É um animal de pelagem preta. O que acontece é que nos homólogos, se eu tiver genes que se organizam, por exemplo, dois dominantes, azão, azão, ou dois recessivos, azinho, azinho, eu tenho uma homozigose. Enquanto que quando eu tenho um dominante e também um recessivo, eu tenho uma heterozigose. É importante lembrar que em pares de homólogos, os genes nem sempre, os alelos nem sempre serão idênticos, que é o caso da heterozigose ali do azão e azinho. Outros conceitos como genótipo, que é a expressão gênica de um indivíduo. Então, tem um indivíduo azão-azão, bezão-bezão, azão-azinho, né? E por aí vai. E o fenótipo é a característica que é determinada pelo genótipo e muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes sofre uma influência ambiental. Então, por exemplo, um genótipo é a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura, o tipo de sangue. Então, veja bem, nem sempre o fenótipo é visível. O tipo de sangue não é visível e ele é um fenótipo. O que acontece é que o fenótipo ele pode sim sofrer influência ambiental. Então, nessa imagem que está aparecendo aí, a gente tem a variação na pelagem em raposas do Ártico. Então, as raposas do Ártico é algo bem interessante, por quê? Porque durante o frio extremo no inverno do Ártico, elas bloqueiam a produção de melanina, ficando com a pelagem toda branca. E durante o verão, quando esquenta um pouco, elas começam a produzir melanina e a pelagem escurece. Então, essas adaptações do fenótipo ao ambiente é o que nós chamamos de norma de reação. E aí nós vamos para a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é conhecida como lei do monohibridismo, onde mono um, híbrido heterozigoto. É quando nós cruzamos um par de heterozigoto com outro par de heterozigoto. Então, o Mendel, ele começa a perceber isso observando ervilhas. Lá no mosteiro onde ele vivia, tinham ervilhas verdes, e ervilhas amarelas. E ele percebia que quando ervilhas verdes cruzavam com verdes, sempre nasciam verdes, e amarelas com amarelas, sempre nasciam amarelas. E aí um dia ele resolve cruzar as verdes com as amarelas, pensando, né, o que será que vai nascer disso aqui? E para surpresa dele, todas as ervilhas dessa prole aqui nascem
amarelas. Então, nesse momento, o Mendel vai dizer o seguinte, bom, eu vou determinar fatores. Ele não conhecia genes, né? Então, ele chamava de fatores. Como ao cruzar o verde com o amarelo nasceu amarelo, eu vou dizer que o amarelo seria um dominante, que aqui eu vou chamar de Vzão. E as verdes seriam recessivas, eu vou chamar de Vzinho. Nesse cruzamento, o único gene que uma ervilha verde tem é o Vzinho. E o único gene que uma ervilha amarela tem é o Vzão. Então, essas aqui serão 100% Vzinho. Elas são híbridas, elas são heterozigotas. O que ele resolve fazer? Ele vai pegar essas amarelas aqui e ele vai cruzar entre si, fazendo o cruzamento típico do monohibridismo. E aqui a gente aplica o quadro de Punnett, que alguns chamam de joguinho da velha ou de chiqueirinho, né? Aqui, ó, eu coloco um gene, um alelo Vzão com alelo Vzinho, alelo Vzão com Vzinho. E aí nós vamos ter aqui Vzão com Vzinho, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzinho, e aqui nós temos um Vzinho. Observem que essa proporção fenotípica aqui é de 3:1, onde eu vou ter a chance de ter uma ervilha verde e 3 chances de ter uma ervilha amarela. É a proporção 3:1. Então, ervilha verde, 1/4 ou 25%, ervilha amarela, 3/4 de chance ou 75%. Esse é o princípio da primeira lei de Mendel. O que acontece? Vamos dar uma olhadinha em outros tipos de exercícios sobre a primeira lei, tá? Então, eu vou resolver esse exercício aqui com vocês. Temos o seguinte, camundongos com genótipo homozigoto recessivo tem coloração cinza. Então, vou botar um azinho, e a gente sabe que daí esses camundongos têm coloração cinza, ok? Os heterozigotos são amarelos. Então, quando nós temos heterozigose, azinho, temos camundongos amarelos. Os homozigotos dominantes morrem no início do desenvolvimento embrionário. Então, gente, esses aqui nem chegam a nascer. Vou colocar uma cruz. Isso aqui, quando não chega a nascer, é um caso de gene letal. Aí, o que a gente vai ter? Num experimento de cruzamento entre animais amarelos, temos 120 descendentes. O número provável de descendentes cinzentos é... Então, se faz esse cruzamento aqui. Aplica o quadro de Punnett, novamente, ó. Azão com azinho, azão com azinho. Azão, ele morre no início do desenvolvimento embrionário, ele não chega a nascer. E aí nós vamos ter aqui, ó, como eles não chegam a nascer, eu vou riscar. E aí nós temos, nesse caso, 120 descendentes. Veja bem, o que acontece aqui? Desses 120 descendentes, a gente vai dividir por 3, né? 120 por 3, porque sobraram 3 casinhas. 120 dividido aqui por 3, nós vamos ter 40, ok? Então, é como se cada uma dessas casinhas equivalessem a 40 camundongos. E aí, o exercício, ele quer saber qual o número provável de descendentes cinza. Nós temos 40, letra B. Então, isso é um caso de primeira lei de Mendel com gene letal. Outro fator bem importante dentre a genética do sangue que nós temos é o fator ABO, os grupos sanguíneos. E aqui é extremamente importante a gente pensar o seguinte,
Existem 4 fenótipos sanguíneos: sangue A, sangue B, AB e O, que na verdade não é O, tá, gente? É 0. A gente fala O para ficar mais bonitinho. Esses tipos sanguíneos, eles poderão ter alguns tipos de genótipos diferentes. Então, por exemplo, se o indivíduo ele tem um sangue tipo A, ele pode ser um homozigoto, sendo Iazão, Iazão, ou um heterozigoto, sendo Iazão, Izinho. E o que vai determinar esse tipo sanguíneo é uma proteína existente na hemácia, que é a proteína A. Essa proteína A, ela é um aglutinogênio, ela é uma proteína típica de hemácias. Em contrapartida, na parte líquida desse sangue, vai ter um anticorpo, que é uma aglutinina. Então, veja bem, se o indivíduo tem sangue tipo A, ele rejeita tudo que tem B. Então, ele é anti-B. Um indivíduo que tem sangue do tipo B, ele também pode ser um homozigoto, sendo IBzão, IBzão, ou IBzão, Izinho, e ele tem a proteína B na hemácia, e no plasma ele é um anti-A. Se o indivíduo for AB, aí eu só tenho um caso de codominância, tá? Ele só vai ser o único genótipo possível para ele, Iazão e Bzão. E ele vai ter os 2 aglutinogênios, tanto A quanto o B. Como ele tem tanto a proteína A quanto a B na hemácia, ele não pode rejeitar nenhuma, senão a pessoa destruiria o próprio sangue. E um indivíduo do sangue tipo O, ele é 0, ele vai ser um recessivo total e ele não tem proteína nas hemácias. Entretanto, ele rejeita tudo que for de fator A e tudo que for de fator B. Vamos deixar esse quadrinho aqui que ele vai ser útil logo mais. Então, ali embaixo, nós temos os esquemas de doação. Veja bem que o sangue tipo A, como rejeita B, ele não pode receber sangue nem de um indivíduo tipo AB e nem de um indivíduo tipo B. Ele só recebe dele mesmo, que é o A, ou do O. A mesma coisa vai valer para o B. O B só recebe dele mesmo e do O, porque o B rejeita o fator A. Fator A presente no tipo A e no tipo AB. Já o indivíduo tipo AB, como ele tem os 2 fatores, ele não rejeita ninguém. Então, ele recebe sangue de todo mundo. E o O, como não aceita nem de A e nem de B, ele só aceita dele mesmo. Isso é, de outro O. Nós temos aqui uma questão do Enem que diz o seguinte: antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação do sangue, ABO, foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era tipo AB. Então, veja bem, a mãe dessa criança, ela era AB. Então, ela tinha Iazão e IBzão. Ok? E o filho tinha tipo sanguíneo B. Então, o filho dessa mulher aqui, ó, ele era IBzão alguma coisa. Por que IBzão alguma coisa? Porque ele poderia ser IBzão IBzão ou IBzão Izinho. O genótipo do homem pelo sistema ABO, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho. Então, veja bem, nós temos 5 possíveis pais ali. E a gente tem que saber qual, com certeza, não é o pai desse menino. Esse menino tem sangue tipo B. Então, olha ali para o pai tipo da letra A. Viram? Ele é um Iazão, Iazão. Então, vocês imaginem, vamos construir o heredograma aqui, ó, da mãe, do pai
e do filho. A mãe sendo Iazão e Bezão, e o filho sendo Ibezão alguma coisa, se esse pai aqui fosse a letra A, que é Iazão, Iazão, ele só poderia ter dado para o filho um gene Azão. Então, esse filho não teria como ter o tipo sanguíneo B, ok? Um outro exemplo, e esse aqui gera bastante confusão na hora das provas ali do Enem, são os esquemas de doação sanguínea. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Em um hospital, havia 5 lotes de bolsa de sangue, rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas o tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer uma identificação utilizando 2 tipos de soro, o anti-A e o anti-B. E os resultados obtidos estão no quadro. Quantos litros de sangue eram do tipo sanguíneo A? Gente, a primeira coisa, tá? Vamos aos lotes de sangue. Lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5. Gente, quando aglutina é porque dá problema. E quando não aglutina é porque tá tudo ok. O segredo para tu fazer uma questão de doação de sangue, não olha para isso aqui, não olha para esta coluna aqui. Tu olha para a coluna de aglutinina. Então, veja bem, aqui ó, no sangue tipo A, o indivíduo, ele recebe 2 tipos de anticorpos. Ele recebe o anti-A e ele recebe o anti-B. O que acontece? Quando ele recebe o anti-A, fica tudo certo, dá certo, não dá problema. Por quê? Porque esse indivíduo já tem o anti-A. Quando ele recebe o anti-B, aglutina. Por quê? Porque esse indivíduo não tem o fator anti-B. Então, é um tipo de sangue que no sangue se encontra o fator A, porque não deu problema. O B já não existe, porque deu problema, aglutinou. Quem é que só tem o A e não tem o B? Sangue tipo B. Então, esse sangue aqui é o B. No lote 2, o que acontece? Ele aglutina com o A. Então, aqui no lote 2, quando ele recebe o sangue, a aglutinina tipo A, dá problema. Quando ele recebe a B, dá tudo certo. Então, a A dá ruim, a B dá certo. O que significa? Que esse indivíduo ele tem a aglutinina tipo B, entretanto, ele não tem a tipo A. Por isso que quando ele recebe o soro anti-A, dá problema. Então, quem tem B e não tem A, ó, o sangue tipo A, ele tem o anti-B e não tem o anti-A, ele só tem o anti-B. Então, o lote 2 seria um sangue tipo A. O sangue tipo 3 dá problema tanto com anti-A quanto com anti-B. Então, o sangue tipo 3 aglutina em ambos, ok? Então, se ele dá problema nos dois, o sangue tipo 3 aglutina nos dois. Então, ele não tem nem anti-A nem anti-B. Ele é um sangue AB. O 4 não dá problema com nenhum, porque ele já tem tanto o fator anti-A quanto o anti-B. O 4 é um sangue tipo O. E o 5, ele aglutina na presença do B. Então, ele desconhece o anti-B. Só que ele fica normal na presença do anti-A. Então, ele possui o anti-B. Aliás, ele possui o anti-A e não possui o anti-B. Esse aqui é um sangue tipo B. E o exercício quer saber quantos eram do sangue A. Sangue A era o lote 2 com 25 litros. Outra coisa importante que a gente encontra aí na questão sanguínea são os fatores RH. Sangue positivo é aquele que tem o gene dominante,
Então tem o fator RH e o negativo é recessivo e não tem. Lembrem, positivos doam apenas para positivos. Negativos podem doar tanto para positivos quanto para negativos. Alguém do sangue negativo não pode receber do sangue positivo. O que acontece se tiver um contato? Se for um único contato, não acontece nada. Mas a memória imunológica guarda essa informação que vai ser usada num outro momento. A gente vai ter um caso bem famoso aqui, que é o caso da eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Veja bem, numa primeira gestação, a gente precisa ter um pai positivo, uma mãe negativa e esse primeiro filho é positivo. E isso não pode variar. Esse bebê nasce normal, tá? Numa segunda gestação desse mesmo casal, o pai positivo, a mãe negativa e o filho positivo, esse filho pode nascer com a doença hemolítica do recém-nascido. Por quê? Porque na hora do parto, o sangue do filho se mistura ao sangue da mãe, dando problema ali. Por quê? Porque o sangue da mãe vai conhecer o fator RH do filho e vai guardar aquilo na memória imunológica. E numa próxima gestação, o corpo da mãe, entre aspas, combate o próximo filho. O Enem veio perguntando isso nessa questão. Uma mulher deu à luz ao seu primeiro filho e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para determinar o seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era O positivo e imediatamente a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O. Qual a função dessa solução de anticorpos? Modificar o RH do próximo filho? Gente, não tem nem como saber como vai ser o sangue de um próximo filho, quanto mais modificar um fator. A resposta é destruir as células sanguíneas do bebê. Observa que a questão já está te dizendo, o parto já aconteceu, o bebê não está mais dentro da mãe. Então essa injeção vai destruir as células do bebê que estão na circulação da mãe, justamente para quê? Para que a mãe não reconheça aquele fator e não produza a memória imunológica e muito menos anticorpos. Então se neutraliza isso antes de um reconhecimento. Observa que a letra C fala em formar memória imunológica na mãe, isso não pode acontecer. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe, a mãe não pode produzir anticorpos. E promover a alteração do tipo sanguíneo materno, também nem pensar, não tem como, né? Só um transplante de medula. E aí nós temos as heranças sexuais. Gente, essa imagem que vocês estão vendo aí é de uma hipertricose auricular, é pelos na orelha, tá? E esse é um gene transmitido pelo cromossomo Y, então somente no sexo masculino isso ocorre. Quando a gente tem uma herança pelo cromossomo Y, nós vamos chamar de herança restrita ao sexo. Quando nós temos heranças influenciadas pelo sexo, aí nós vamos ter heranças que não são nem por genes do cromossomo X e nem por genes do cromossomo Y, mas sim genes que sofrem uma influência do hormônio sexual testosterona. Então a testosterona ela potencializa essa ação gênica. Observem que a gente vai ter um quadro de calvície, onde homens eles vão ser calvos em homozigose cesão, e em heterozigose cesão-cesinho. Homens só terão cabelo se eles forem cesinho. E observa que na mulher, no sexo feminino, é diferente. A mulher ela vai ter cabelo sendo heterozigota ou homozigota recessiva. Por quê? Porque no indivíduo do sexo masculino, a testosterona dá uma potencializada no gene da calvície. Observa bem, tá? Um indivíduo de sexo biológico masculino, ali com 20 e poucos anos, ele está iniciando um processo de calvície e aí ele vai fazer uma transição de gênero, ele vai se tornar uma mulher trans. Quando ela for uma mulher trans, por um bloqueio da testosterona, poderá deixar de ser calva.
Agora, se nós tivermos uma mulher sexo biológico feminino, que tem um cabelo pra caramba ali na cabeça, e ela vai fazer uma transição para se tornar um homem trans. Quando ele for um homem trans, com a testosterona, se ele tiver o gene da calvície, poderá ser um homem trans calvo. Vamos ver como é que isso pode vir cobrado em exercício. A gente tem aqui um heredograma da família real britânica, onde a gente tem o príncipe Charles e a princesa Diana, que tiveram o príncipe William, e o Michael e a Carole, que tiveram a Kate. William e Kate casaram, tiveram um filho, que é o George. E aí a questão diz o seguinte: supondo que nessa família a calvície tem herança autossômica influenciada pelo sexo, ou seja, homens são calvos em homo e heterozigose, e mulheres somente em homozigose. Considere as afirmações abaixo. Bom, a calvície em questão é ocasionada pelo cromossomo X. Não, gente, na primeira linha, depois ali do heredograma, está dizendo que a calvície é autossômica. Então, ela não é nem pelo X, nem pelo Y. Diana transmitiu para William o alelo responsável pela calvície. Observem que o príncipe Charles, pelo menos aí no heredograma, ele não é calvo. Então, ele não pode ter transmitido o alelo para o William, porque se o Charles tivesse um único alelo da calvície, ele seria calvo. Ok? Então, quem transmite? Diana. Charles recebeu de seu pai um alelo para a calvície. Charles não tem calvície, logo ele não tem um alelo. George terá 75% de ser calvo, considerando Kate heterozigota. Então, se o William é isso aqui e a Kate também, aí se faz o cruzamento. Ó, Czão com Czinho, Czão com Czinho, Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Né? Aqui seria normal e aqui calvície. Então, sim, né? O George teria 75% de chance de se tornar um homem calvo. Outro exemplo que a gente vai ter de herança ligada ao sexo, de herança sexual, é a ligada ao sexo, que vai ser através do cromossomo X, ok? Então, nós vamos ter como exemplo daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne e hipertricose sistêmica, que é diferente da auricular, que é do Y. Hipertricose sistêmica são pelos no corpo inteiro. Então, nós temos 3 genótipos femininos e 2 masculinos, né? Então, vamos pegar o daltonismo. Mulheres serão daltônicas apenas com 2 genes recessivos. E homens, basta ter apenas um recessivo para ser daltônico, né? Então, a mulher normal, XDzão, Dzão. O homem normal, XDzão, Y. A mulher XDzão, XDzinho, ela é normal, mas é portadora. Ela porta o gene, mas ela não tem daltonismo. Então, observe isso aqui, ó. Essa questão é bem interessante, tá? Já encerrando aqui. Nós temos aqui uma questão que diz o seguinte: a distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família no qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. Elas eram heterozigotas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo ao alelo mutante, isso é, ela tinha distrofia muscular de Duchenne, enquanto a sua irmã era normal. Gente, gêmeas monozigóticas são gêmeas idênticas, tá? E aí, o exercício está te dizendo que as duas eram heterozigotas. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho a gêmea 1, que era XDzão, XDzinho, e a gêmea 2, que era XDzão, XDzinho. Só que o que acontece? Uma das gêmeas era normal para o padrão muscular. E a outra gêmea, ela tinha distrofia muscular de Duchenne. Ela tinha essa doença muscular.
O exercício quer saber como que pode acontecer isso. Sexo feminino é sempre XX, ok? Sempre que nós temos um indivíduo XX, no caso, uma mulher do sexo biológico ali feminino, né, o sexo feminino, um dos X é inativado e essa inativação é sempre aleatória. Então, nessa menina aqui, que tem o padrão normal, o X que foi inativado foi esse, ó. E nessa aqui, o inativado foi esse. Então, essa acaba sendo normal para o padrão muscular, enquanto a sua irmã acaba tendo a distrofia de Duchenne, né? Então, nós temos ali como resposta a inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão, que resulta ali nos 2 embriões, ok? Então tá, pessoal, ficamos aqui com a nossa aulinha de genética. Encontro vocês depois na aula de fisiologia. Beijinho!